Bom dia, pessoal. Vamos iniciar a aula de desenvolvimento de back-end. Na aula passada, eu apresentei a ementa, apresentei o plano de ensino, falei sobre a forma de avaliação, também compartilhei com vocês o link do nosso canal Telegram. Por meio do canal Telegram vai ser possível a gente trocar ideias, vai ser um meio de interação. Vai ser um meio onde eu vou disponibilizar inclusive artigos e materiais relacionados às nossas aulas, ok? Eu já criei uma nova sala no Google Classroom, já passei o código para vocês por meio do Telegram. Vamos aos conceitos básicos. Na aula passada, eu falei sobre alguns conceitos básicos da web. Eu expliquei para vocês o que é um sistema, web. Eu falei sobre tipos de aplicações, sobre plataformas web, plataforma web móvel, web apps, web TV, ok? Eu expliquei o conceito hipertexto, o conceito hipermídia, ok? E eu também expliquei o que é uma página web, né? URL, hiperlinks, ok? E também expliquei quais são os tipos de páginas. Né? Quais são os tipos de páginas web? Que são as páginas estáticas, dinâmicas e responsivas. Tudo bem? E aí, eu ia começar a falar a respeito da criação de sistemas web, quando o nosso tempo de aula esgotou. Então eu vou começar essa gravação explicando, ok? A respeito de criação de sistemas web. Então, pessoal, existem dois tipos de linguagens para nós criarmos sistemas web. Tudo bem? As linguagens de front-end e as linguagens de back-end, ok? É muito importante a gente entender a diferença entre front-end e back-end. Esse curso que nós estamos realizando, ele é um curso focado em back-end, tudo bem? Então, bora entender a diferença entre front-end e back-end. Inclusive, dependendo da parte do sistema que será desenvolvido, o back-end ou front-end, a gente vai utilizar linguagens de programação específicas para cada parte, ok? Então, vamos lá. O que é o back-end? O back-end é a parte de um sistema web que é responsável por implementar o que nós falamos de lógica de negócios. Ou é a parte do sistema que fica concentrado a implementação das principais operações do sistema, das principais funcionalidades do sistema. Normalmente essas operações elas estão relacionadas à consulta de dados no banco de dados. Vocês aprenderam a trabalhar com PostgreSQL, certo? Então, no back-end que são implementadas as operações que permitem que seja possível fazer uma consulta no SGDB PostgreSQL, fazer uma inserção de dados nesse SGDB, ok? Uma alteração, uma exclusão de dados. O back-end, como eu já falei, é a parte do sistema que concentra essas operações. Tudo bem? Normalmente, o programa responsável por executar essas operações, na verdade, esse programa ele é chamado de script, ou ele é chamado de API, ou ele é chamado, inclusive, também de web service, tudo bem? Então, é um programa implementado através de uma linguagem de programação que permite que seja possível ao programa, ao sistema web, executar operações em um banco de dados. Observe essa figura que vocês estão visualizando aí no slide. Observe o back-end. No back-end tem exatamente um banco de dados, ok? E observe que tem aí o script, né? O script back-end. Então, esse script back-end, como eu já falei para vocês agora há pouco,
é um programa que roda, né, que roda nesse servidor que vocês estão vendo aí, ok? E aí esse script ele é o responsável por implementar essas operações que eu comentei agora há pouco, operação para consulta, operação para inserção, operação para atualização, operação para exclusão de dados. Tudo bem? Já o front-end é a parte do sistema web que se refere à interação com o usuário, que se refere à tela, à interface gráfica com o usuário. Um componente que representa essa parte do sistema web é o navegador. Então o navegador ele é um front, né? É uma fronteira, ok? A fronteira final, né? É a fronteira que viabiliza que o usuário ele possa acessar o sistema web, ele possa interagir com o sistema web. Então, no lado do front-end são executados scripts que são responsáveis por viabilizar que o usuário ele possa interagir com o sistema web, certo? No lado do front-end são executados os scripts que são responsáveis por montar a página, ok? Apresentar a página web para o usuário. Quando eu falo script, eu me refiro a código, né? Código implementado utilizando a linguagem JavaScript. A gente vai aprender um pouquinho mais para frente, ok? Linguagem HTML, linguagem CSS, tudo bem? Então, o sistema web ele é formado por front-end e back-end, certo? Front-end reforçando a ideia. Front-end se refere ao quê? Se refere à tela, à interface com o usuário, se refere ao meio que o usuário utiliza para interagir com o sistema, certo? Se refere às páginas que são exibidas para o usuário, que apresentam as informações, que apresentam os formulários de interação. E o back-end? O back-end é onde estão implementadas as principais operações que esse sistema ele utiliza, operações para acessar banco de dados, para fazer inserção de dados no banco de dados, para fazer alterações, exclusões. Deu para entender? E aí tem um detalhe importante, pessoal, com relação ao back-end e ao front-end, é que existe perfis de profissionais que trabalham com desenvolvimento de sistema web. Perfis que são especializados em front-end e perfil que é especializado em back-end. Então existem esses dois tipos de perfis de profissionais. O profissional que trabalha com front-end e o profissional que trabalha com back-end. Veja só, o profissional que trabalha com o front-end é aquele profissional que tem conhecimento das linguagens que são utilizadas para criar as telas, as interfaces, as páginas, ok? Normalmente esse profissional ele conhece as linguagens, esse profissional ele conhece design, é aquele profissional que tem conhecimento de desenho, né, de design, eles são chamados de LB Design, certo? São esses profissionais que gostam de trabalhar com cores, com fontes, com gráficos, com layout, tudo bem? Então, no front-end, normalmente, trabalha esse perfil de profissional, esse perfil que curte trabalhar com arte, vamos dizer assim, né? Com definição de layout, com definição do estilo visual das páginas de um site, de um sistema web. E esse profissional, para ele poder trabalhar no front-end, ele precisa ter conhecimentos das linguagens, né, das linguagens webs que rodam no lado do front-end. Tudo bem? E aí, o front-end e o back-end, essas duas partes do sistema, elas se comunicam através da internet, especialmente através de um protocolo de comunicação chamado HTTP, que é o protocolo que viabiliza o funcionamento da web, certo? Esse protocolo HTTP é ele que viabiliza que seja possível a um navegador, por exemplo, fazer requisições de recursos que estão armazenados no servidor. Estão lembrados que eu falei também um pouco sobre recursos na aula passada? Falei sobre a URL. Então, pessoal, o servidor ele armazena, né? Ele concentra todos os recursos que normalmente são usados por um sistema web. O que é um recurso? Um recurso pode ser uma página web estática, o recurso pode ser um vídeo, o recurso pode ser uma imagem, o recurso pode ser, inclusive, um script, né? Um script que implementa as operações, uma API que implementa as operações, tudo bem? Então, o servidor ele é o responsável por gerenciar o acesso a esses recursos, certo?
E o front-end, ele é um meio que viabiliza que seja possível ao usuário solicitar esses recursos. Por exemplo, quando o usuário, quando ele acessa um site e uma página, ela é carregada, ela é exibida, durante esse processo de carregamento, a página, ela tem instruções embutidas na página que solicitam ao back-end, solicitam ao servidor recursos. Por exemplo, vamos supor que na página tem uma foto. Então, no código da página, tem lá uma instrução que é baseada numa URL que eu expliquei na aula passada. E aí, essa instrução, ela pede, por exemplo, a imagem, né, a foto que está armazenada, o arquivo correspondente que está armazenado lá no back-end. Por isso que quando a gente acessa um site, a página ela leva um tempo, né, um tempo para ser exibida, para ser carregada. A gente chama de renderizada. Por quê? Porque durante o carregamento da página, várias solicitações ou várias requisições são feitas do front-end para o back-end, para que o back-end envie para o front-end todos os recursos que fazem parte de uma página. Por exemplo, imagens, ok? Vídeos, áudio, entre outros recursos que podem fazer parte de uma página. Deu para entender, pessoal? Ok? Então, as linguagens de back-end, elas são linguagens que permitem que seja possível desenvolver a API, que permite que seja possível desenvolver esses scripts que vão implementar essas operações. E aí, essas linguagens que são utilizadas no lado do back-end ou no lado do servidor, elas são executadas pelo servidor, são interpretadas. O código, ok, que implementa um determinado programa, um determinado script, uma determinada API que é executada no lado do back-end, é interpretado pelo servidor. Tudo bem? Então, normalmente, o servidor ele interpreta o script, o código, né, do script. Quando eu falo interpretar, eu me refiro a executar, literalmente, executar. E aí, o script ele é executado, certo? Esse script executa uma determinada operação, por exemplo, como, por exemplo, acessar o banco de dados, fazer uma consulta, obter uma lista de registros, tudo bem? E aí, essa lista de registros, que é a resposta, ela é enviada para o navegador, ela é enviada para o front-end. E lá no front-end tem lá um código que vai receber essa lista de registros formatada, por exemplo, usando JSON, que é um formato para estruturar esses registros que são enviados do back-end para o front-end. E aí lá no navegador, né, especialmente especialmente embutido na página que vai mostrar esses registros, tem lá um código responsável por acessar essa lista de registros e mostrar, né, mostrar para o usuário os registros ou as informações. Ok, pessoal? Então, quais são as linguagens que podem ser utilizadas para desenvolver o back-end? Python, PHP, ASP, Java, Ruby, tudo bem? A gente vai usar nesse curso a linguagem Python, porque é uma linguagem muito simples, é uma linguagem de fácil aprendizagem e ela tem vários recursos. É uma das linguagens hoje mais utilizadas no mercado para desenvolvimento de sistemas web, para trabalhar com data science, com machine learning. É uma linguagem extremamente versátil. Tudo bem? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Se nós criarmos um script em linguagem de back-end, por exemplo, em Python, um script que tem a finalidade de simplesmente calcular a soma de dois números, 2 mais 2, certo? Será o servidor ou o back-end que vai executar esse script, certo? Que vai realizar essa soma, ok? E o resultado, como eu falei, o resultado vai ser enviado para o front-end, beleza? Então, esse resultado que é enviado para o front-end, ele é enviado através do protocolo HTTP, certo? Toda vez quando vocês vão acessar alguma coisa na web, normalmente vocês digitam HTTP, não é isso? HTTP, www.ea.edu.br. Então, o que é esse HTTP? Esse HTTP é o protocolo de comunicação que viabiliza que seja possível ao navegador acessar o site da UEA, por exemplo.
E o que é um protocolo de comunicação? O protocolo de comunicação é um conjunto de regras, certo? Que determinam a comunicação entre duas partes. Então, o protocolo HTTP ele tem um conjunto de regras que determina como o front-end se comunica com o back-end, ou como o navegador se comunica com o servidor. Tudo bem? Então, essas regras elas determinam como o navegador e o servidor, ou o front-end e o back-end, trocam dados. Que no caso de sistemas web, essas regras elas determinam como o navegador ele faz requisições de recursos ao servidor e como o servidor envia, né, os recursos que foram solicitados para o front-end, tudo bem? Para o navegador. Beleza, pessoal? Então, assim como existem linguagens que são específicas para se trabalhar com back-end, existem linguagens para front-end. São as linguagens que o navegador interpreta. Olha só que interessante. O navegador ele é o componente do lado do front-end responsável, como eu já falei, por carregar as páginas, por exibir as páginas, ou por renderizar as páginas. Quando a gente fala que o navegador ele carrega uma página, nós estamos dizendo o seguinte, que na verdade o navegador ele está interpretando o código, né, o código que monta a página. O código, quando eu falo código, me refiro a código mesmo, instruções, né, definidas através de uma linguagem. Então o navegador ele interpreta esse código. Cada página web ela é montada, ela é criada através de um código. E aí o navegador ele é o responsável por executar esse código, por interpretar esse código. Novamente, por isso que quando um navegador ele está carregando uma página, a página ela vai sendo carregada gradativamente. Por que gradativamente? Porque o navegador, durante esse processo de carregamento gradativo, ele está interpretando né, o código da página. Então, esse código da página, ele determina como o conteúdo vai ser exibido para o usuário, determina a localização dos conteúdos. Esse código contém as requisições para os recursos que fazem parte da página. Quando eu falo recurso, novamente, eu me refiro a imagens, me refiro a vídeos, certo? Então, a página web, a tela, né, que é exibida no lado do front-end, tem como base um código que é interpretado pelo navegador. Tudo bem? Então, olha só. As linguagens de front-end são linguagens que permitem que seja possível criar, vamos dizer assim, as páginas web, né? E essas linguagens elas são executadas ou elas são interpretadas pelo navegador, beleza? E as linguagens de front-end, como o Python, que eu falei agora há pouco, que permite que seja possível implementar a API, implementar, né, o programa, né, que tem as operações que vão permitir que seja possível ao sistema web acessar o banco de dados, fazer inserções. Essas linguagens elas já são interpretadas pelo servidor. Beleza? Perceberam a diferença? Certo? E exemplos de linguagens do front-end: HTML, CSS, JavaScript, tudo bem? Quando nós formos estudar o front-end, a gente vai estudar, né, essas linguagens. A gente vai trabalhar um pouco com essas linguagens, tudo bem? HTML, CSS, JavaScript. Eu vou explicar para vocês a diferença entre cada uma dessas linguagens e como cada uma dessas linguagens elas são usadas de uma forma combinada para criar as páginas web. Tudo bem? Bom, e aí é possível no lado no lado do front-end, né, por meio de uma determinada linguagem, como por exemplo JavaScript, nós implementarmos no lado do front-end uma operação de cálculo, como nós fizemos no back-end. Eu posso fazer isso também. Eu posso, no lado do front-end, através dessa linguagem de JavaScript, implementar uma função em JavaScript que ela vai realizar um cálculo de dois números, por exemplo. E aí, esse programa implementado no JavaScript, ele já vai ser interpretado, ele já vai ser executado pelo navegador, pelo browser do usuário, certo? Então é aquilo que eu expliquei para vocês antes. Linguagem front-end é executado ou é interpretado pelo navegador. Linguagem back-end é interpretado ou executado no servidor. Deu para entender a diferença, pessoal?
Então, olha só, desenvolver um sistema web envolve um conhecimento de várias linguagens, né? De linguagem do front-end e linguagem do back-end. Por isso que normalmente numa equipe de desenvolvimento de sistema web é dividido em perfis de profissionais, como eu falei antes. Tem um pessoal que trabalha com front-end e tem um pessoal que trabalha com back-end. Então o pessoal que trabalha com front-end são profissionais que dominam as linguagens HTML, CSS, JavaScript, dominam frameworks de suporte à criação de front-end, como Vue.js, que a gente vai estudar, tem o React também, ok? E os profissionais que trabalham com back-end são os profissionais que dominam as linguagens que permitem que seja possível desenvolver esses programas que rodam no back-end, ou as APIs, através das linguagens Python, Java, PHP, Ruby, entre outras linguagens. Tudo bem? E aí, pessoal, tem um perfil de profissional que ele é o cara que tem conhecimentos de front-end e back-end. É o profissional que consegue trabalhar desenvolvendo front-end e o profissional que consegue trabalhar desenvolvendo back-end. Esse profissional ele é chamado de desenvolvedor full stack, que é aquele cara que consegue trabalhar nos dois lados, tudo bem? É um profissional, inclusive, muito procurado no mercado, porque é um profissional completo. Tudo bem, pessoal? Bom, eu queria falar com vocês agora a respeito das ferramentas de suporte à programação de sistemas web. Eu gostaria de sugerir para vocês que vocês instalem nas máquinas de vocês o Visual Studio Code. Eu não sei se foi o Visual Studio Code que vocês utilizaram quando vocês estavam estudando Python, né? Imagino que vocês possam ter utilizado uma outra ferramenta para programar em Python. Mas essa ferramenta aqui, o Visual Studio, é uma ferramenta completa. Ela fornece suporte às várias linguagens de programação, inclusive Python. Tudo bem? Então nós vamos usar essa ferramenta, o Visual Studio, no curso de back-end, para nós implementarmos a nossa API, ou o script, vamos dizer assim, que vai permitir que seja possível ao front-end do sistema web, executar operações de consulta, de inserção, de atualização, de exclusão, tudo bem? Então essa ferramenta ela é bem simples, ela é bem fácil de ser utilizada. Eu coloquei aqui a URL do local onde vocês poderão baixar. Ela tem para Windows, ela tem para Linux, ela tem para macOS, tudo bem? Então é muito fácil instalar essa ferramenta. Basta acessar o site, basta acessar essa URL que eu coloquei aqui, procurar o Visual Studio para o seu sistema operacional correspondente, baixar o arquivo de instalação, certo? Executar esse arquivo de instalação é tranquilo, tudo bem? E aí a ferramenta vai ser instalada. Ok? Python. Né? Python vai ser a linguagem que nós vamos utilizar para programar. Vocês já tiveram um contato com essa linguagem, não é isso? E aí, como eu falei para vocês, essa linguagem ela é uma linguagem poderosa e é uma linguagem divertida, é uma linguagem que tem uma sintaxe simples para a gente trabalhar com ela. E por meio de Python a gente consegue desenvolver sistemas web, né, usando frameworks como o Django, como o Flex. O Flex é o que nós vamos usar nesse curso, tudo bem? Esse framework de suporte ao back-end, que é muito utilizado no mercado. Tem um Pyramid também, entre outros frameworks. Python também pode ser utilizado para análise de dados, que é data science, para inteligência artificial, machine learning, né? Através de bibliotecas como NumPy, Pandas, Matplotlib. Python pode ser usado para implementação de aplicativos, usando ferramentas como o Kiwi e o PB, né? E também Python pode ser usado para a construção de sistemas desktop. Esses sistemas podem ser desenvolvidos usando ferramentas como o WX Python, o Tkitting, entre outros, ok? Mas para esse curso, o nosso objetivo é trabalhar com Flex, que é esse framework que a gente vai usar para implementar a API, né, que vai rodar no lado do back-end responsável por implementar as principais operações de um sistema web. Beleza? Para obterem mais informações a respeito do Python, eu coloquei aqui a URL, né, python.org.br, que é o site oficial da comunidade Python Brasil. Tem muita informação nesse site a respeito de Python. Vale muito a pena vocês acessarem. Beleza?
Eu aproveitei também para colocar aqui as URLs, onde vocês vão poder baixar os arquivos de instalação ou os assistentes de instalação do Python para Windows, para Linux, para Mac, tudo bem? Então vocês vão instalar o Python, imagino que vocês já devem ter instalado, né? Porque vocês já estudaram um pouco de Python, mas aqui eu coloquei só para reforçar, né? As URLs das páginas de onde vocês vão poder baixar os assistentes de instalação do Python de acordo com o sistema operacional que vocês estão utilizando, ok? E aí eu coloquei também aqui algumas URLs de tutoriais, inclusive essa terceira URL é de um vídeo do YouTube que ensina como é possível instalar o Python no Visual Code, ou seja, como é possível configurar o Visual Code, essa ferramenta aqui, para que a gente trabalhe com Python, tudo bem? Então é muito fácil, é bem simples configurar o Visual Code para que a gente possa usá-lo para trabalhar com Python. Eu coloquei aqui 3 tutoriais onde vocês vão poder aprender a fazer isso aí. Tem 2 tutoriais e tem um vídeo no YouTube que ensina passo a passo como configurar o Visual Code para trabalhar com Python. Beleza, pessoal? Então, eu gostaria muito que hoje, né, hoje vocês trabalhem, tudo bem? Essa atividade que eu estou passando para vocês, que eu gostaria que vocês trabalhem realizando cada uma dessas atividades que eu coloquei aqui, dessas tarefas. Primeiro, ó, faça um levantamento de ferramentas de suporte ao desenvolvimento web. Eu já mostrei algumas, né? O Visual Code, né? O Python, tudo bem? Procure separar as ferramentas empregadas no front-end e back-end. Então, faça um levantamento das ferramentas web que normalmente são utilizadas e procure separar. Essas ferramentas são usadas para implementar front-end, essas ferramentas são utilizadas para implementar back-end. Tudo bem? Por exemplo de ferramenta para front-end, o Vue.js, que é um framework que a gente vai usar no curso de front-end. As linguagens HTML, CSS, JavaScript. Exemplo de ferramentas que são usadas no back-end, por exemplo, Python, o framework Flask que eu acabei de falar. Estão me entendendo? E aí escreva um texto descrevendo o objetivo de cada uma dessas ferramentas que vocês identificaram e como cada ferramenta pode ser usada, certo? Vocês podem escrever um texto ou vocês podem usar uma tabela para nessa tabela apresentar essas informações que vocês fizeram o levantamento. Tudo bem? Então essa é a primeira atividade. E um detalhe, é muito importante que vocês instalem o Visual, né, o Visual Studio Code, certo? E configurem ele para trabalhar com Python, certo? É muito importante preparar esse ambiente de desenvolvimento de suporte ao back-end, ok? Então eu vou parar aqui essa primeira gravação, correspondente à aula de hoje.